Boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda à segunda live do ano de 2021, promovida pelo Grupo de Pesquisa Teologia e Contemporaneidade do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, PUC Minas. Sou o Rafael e já te convido a deixar o seu like e a compartilhar o link com seus amigos, familiares e convidados e conhecidos. O tema da nossa live é Influenciadores Digitais da Fé, Contribuições, Impactos e Perigos. E os nossos convidados são a professora doutora Patrícia Garcia Costa. Ela possui doutorado e mestrado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, Unesp, com pesquisa na área de mídia, gênero e religião. E o professor doutor Moisés Barbelotto. Ele possui mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, com estágio de pesquisa na Università di Roma La Sapienza, na Itália. Ele tem experiência na área de comunicação, com ênfase em internet, cultura digital, processos midiáticos e religião. Seja bem-vinda, Patrícia, bem-vindo, Moisés. Agradecemos o carinho e a disponibilidade com que acolheram o nosso convite. Bem-vindos à nossa live. Para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de direcionar a pergunta à professora Patrícia. Professora, influenciadores digitais. O que é um influenciador digital? E o que é um influenciador digital da fé? Como conceituá-los? Quais os critérios para se tornar um influenciador digital? E como surgem esses influenciadores? No âmbito das religiões, especificamente a cristã, qual é o papel dos influenciadores da fé na vida dos fiéis? Rafael, está me ouvindo? Sim. Não conseguiu acompanhar? Boa noite a todos, obrigada, muito agradecida. Estou ouvindo sim, estou ouvindo bem. Tá, obrigada pela pergunta, sou muito grata, né, pelo convite. E a gente já vai começar assim com as respostas, então? Com as perguntas e respostas? Vai fazer a apresentação? À vontade. Então, tá bom. Então, a minha dissertação, eu falei sobre as youtubers evangélicas, né, que são também influenciadoras digitais. Por conta dessa pesquisa, é que eu adentrei neste tema, né, e passei a pesquisar e entender o que são os influenciadores, né. E aí, a gente primeiro precisa entender que a gente... Isso, tá ótimo. A gente precisa entender que esse é um conceito novo, né, influenciadores digitais. E na minha tese, eu utilizei uma pesquisadora também atual, a professora Isaaf, e ela fala que esse conceito é um conceito que teve origem em 2015. Então, assim, a gente está tratando com algo novo, né? E os influenciadores digitais, eles são, digamos assim, são os sujeitos da rede que têm um acesso às marcas, porque são pessoas que têm uma facilidade com a linguagem, são pessoas que têm uma dinâmica para vender produtos, têm habilidade com o mercado, né? Então, digamos assim, são figuras influentes mesmo, quando a gente pensa em influenciador, né, a gente pensa assim, a pessoa que influencia os outros, que é uma espécie de colaborador, né? Quando, na verdade, para cada influenciador digital, existe uma marca específica. Então, são pessoas que, de fato, têm essa relevância, principalmente nas redes sociais. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou com um pouco de dificuldade aqui. Estamos.
Tá, você quer colocar a apresentação, Jefferson, Rafael, ou não? Não tá aparecendo para mim? Isso, ok. Agora ficou bom. Muito bom. Se você já quiser passar. Muito bem. Então, conforme eu ia falando, né, a minha tese foi defendida aí recentemente, em fevereiro de 2021, né? E eu falei sobre as novas identidades e as subjetividades online. E especificamente sobre o conservadorismo fluído no discurso dessas jovens youtubers evangélicas que também são influenciadoras digitais. Pode passar. Muito bem. E aí, qual foi a ideia, né? A ideia foi justamente pesquisar, identificar a identidade e a subjetividade dessas meninas, né? Então, houve um motivo para escolher somente mulheres, porque o tema tem relacionado a gênero também, e as meninas evangélicas, né? Então, foi específico para elas, né? Como entendendo que essas meninas são as meninas que eu escolhi, porque elas têm a maior quantidade de publicações, são as meninas que têm mais de 1 milhão, né, de pessoas nas suas redes sociais. Pode passar. Muito bem. Então, essas meninas são, né? Quem são essas youtubers, né? Eu coloquei a Priscila Alcântara, a Maju Trindade, a Fabiola Melo, Raíza Nicásio e Farquille. Pode passar. A Priscila Alcântara, ela é uma das mais famosas, né? Tem mais de 1,5 milhão. Esses números mudam muito também, né? Então, quando eu comecei a pesquisa, já no finalzinho dela, agora em janeiro, contava com mais de 1,5 milhão de inscritos. Então, a Priscila é uma das mais conhecidas porque ela começou lá no Bom Dia e Companhia, quando ainda era bem menina, né? E aí ela foi fazendo carreira, não só na televisão, mas aí entrou para as redes sociais, e aí ela é cantora também, então ela é uma das mais famosas, né? E mais conhecidas. Próxima. Isso, a Maju Trindade, ela é, digamos assim, muito popular e é uma das mais complexas, digamos, né? É uma youtuber evangélica, influenciadora digital, ela tem a marca própria dela, mas ela também trabalha para muitas outras marcas, marcas de roupa, de maquiagem, várias coisas, né? Escreveu livro também, todas elas escrevem, né? Tem um certo contrato com as editoras, ela tem livro escrito também, falando sobre a sua carreira, o início da sua carreira. Pode passar. Muito bem. A Fabiola Melo, né, ela é também muito conhecida, principalmente no meio evangélico, talvez até mais do que as outras, né, do que a própria Maju Trindade e a Priscila. Ela é filha de pastor, casada com um pastor, então os vídeos dela são muito relacionados ao casamento. Ela fala sobre relacionamento, né? E, assim, bastante conhecida, participa de muitas lives, grava muitos vídeos, inclusive ela é muito ativa nas redes sociais. Próximo. A Raíza Nicásio é a única youtuber evangélica que nós encontramos, que é uma youtuber negra, né, que se reconhece assim, e ela trabalha para a Seda, né? Trabalha, na verdade, assim, ela tem a própria marca dela de produtos de cabelo, mas ela também trabalha para a Seda, e por conta disso, ela também tem uma relevância muito grande nas redes. Ela também é muito conhecida, e ela representa a marca, não só da Seda, mas muitos produtos também de maquiagem, também de roupa. Ela também trabalha bastante o canal dela, com muitos vídeos semanais e tal. A Farquille, pode passar. A Farquille é a última. A Farquille é também evangélica, e aí o discurso dela, né, que a gente pode até falar um pouquinho mais à frente, sobre essa figura da Farquille sendo também uma menina evangélica e casada com um pastor, e como eles decidiram entrar para o canal do YouTube para justamente falar sobre fé e religião. Pode passar. Muito bem. Como podemos definir um influenciador digital, né? Você perguntou no início e eu me atrapalhei aqui porque minha conexão não está excelente hoje. Então, retomando a sua pergunta, Rafael,
Esse é um conceito novo, tá? É um conceito que surgiu aqui em 2015. Por que que esse influenciador digital, ele tem espaço, né, agora nas redes sociais? Justamente por conta das características sociais, econômicas e tecnológicas desse nosso momento, contemporaneidade, falar sobre o quanto a tecnologia faz parte das nossas vidas, né? Então, esse cenário, ele facilita a participação e a visibilidade desses sujeitos que estão aí, estão se mostrando, são marcas, representam marcas, né? Então, esse indivíduo, ele é capaz de influenciar um determinado nicho, que seja possível fazer um monitoramento por meio de ferramentas. Então, para cada influenciador digital, dependendo da sua idade, dependendo do seu gênero, dependendo da sua representatividade, da sua, enfim, eles têm um nicho, eles têm um público-alvo, né? Pode mudar. Muito bem. Então, eles são capazes de mudar essas estratégias de investimento. E isso eu percebi muito bem na pesquisa com essas meninas, o quanto elas são solicitadas, digamos assim, pelas marcas, né, para fazer. Para investir nessa propaganda, a força que elas têm para influenciar essa geração. E por quê? Porque essa geração querem o que elas estão usando, essa geração se utiliza daquilo que elas indicam, né? Como se fosse uma norteia a compra, né, das decisões que essas pessoas fazem. Então, esses jovens, sim, eles buscam nessas meninas, ou nos próprios, no caso eu estudei as meninas, mas esses tantos influenciadores digitais que nós temos hoje, a comprar determinado produto. Então, eles são muito cotados pelas agências de publicidade e hoje disputam esse espaço com a mídia tradicional, né? Tendo grande relevância, inclusive. Pode passar. Então, aqui essa fala, né, da pesquisadora Isaf, né? Esses créditos são dados à professora Montana, a professora Isaf. Ela diz o seguinte, que esse termo digital, ele começou a ser usado no Brasil, né, mais ou menos em 2015. Um dos principais motivos para estar atrelado é a entrada de novos aplicativos na esfera da produção desses profissionais que deixaram de restringir apenas a uma plataforma só. Então, eles não têm só o canal do YouTube, elas têm Instagram, elas são blogueiras também, têm os seus blogs, elas estão em vários canais, né? E isso é um grande diferencial, porque justamente isso facilita esse acesso, né? Pode passar. Muito bem. Então, o fenômeno dos influenciadores digitais, ele viu a sua importância crescer nessa última década, né? Para um público que faz o quê? Que escolhe os YouTubers, escolhe os blogueiros e os Instagramers como referência na hora da compra. Eu acho que esse é o principal diferencial dos influenciadores digitais, né? Então, uma prova desse poder foi a eleição do Whindersson como personalidade mais influente do vídeo brasileiro. Isso foi em 2017, né? À frente de nomes como Thais Araújo ou Rodrigo Faro, que são muito conhecidos, que são celebridades, né? Na grande mídia. Então, a gente percebe que alguns influenciadores digitais, eles de fato têm uma voz, né? Eles são referência mesmo e são considerados como personalidades, como celebridades. Pode passar. Muito bem. Então, eles estão sendo considerados hoje peça-chave para direcionar essa decisão de compra, né? Acho que esse é o ponto mais crucial, em uma maior aproximação entre a marca e o seu público-alvo, né? Essa força desse fenômeno das redes sociais é preponderante e alguns dados corroboram, né, para essa afirmação. Pode passar. Então, pode passar, Jefferson. Isso. Esses dados que eu peguei são recentes, né? A partir da pesquisa que eu terminei praticamente agora. Então, do TIC Domicílios 2019, que foi divulgado em 26 de maio de 2020. O que acontece? O que essa pesquisa mostra? Ela mostra que o brasileiro ele passa mais tempo na internet do que em qualquer outra plataforma midiática, né? Então, pensando, né, nesses dados,
é compreensível que a voz de um influenciador digital, ela adquire um eco muito significativo nesse mercado global, cada vez mais centrado nessa presença dessas várias estratégias, né? Com esse nome que eles dão, presença omnichannel, no desenvolvimento de estratégias eficientes de engajamento online. Então, é uma estratégia de um simultâneo interligado de diferentes canais de comunicação, né? Que tem o objetivo de estreitar a relação online e também offline. Pode passar, Jefferson. Muito bem. Uma outra pesquisa é do site Meia Mensagem, né? E aí eles dizem o seguinte, que esses influenciadores digitais, eles hoje são resultado tão ou mais significativo do que um filme, por exemplo, de 30 segundos na televisão. Isso acontece porque a geração Z, que está mais presente na internet e que preza pelos meios que preza aos meios de comunicação convencional, em que os horários e conteúdos são limitados pelas emissoras. Então, vejam que essa questão do público-alvo é extremamente relevante, né? Para a gente direcionar para esses influenciadores, né? Pode passar. Muito bem. Então, aí a gente pergunta, né? Afinal, como nós devemos conceituar, né, esses influenciadores digitais, né? Bom, a princípio, e isso eu pude, de fato, constatar, né, a partir da pesquisa com as meninas, que nenhuma delas tem uma formação profissional. Então, eles não são formados em comunicação social, não são formados em teologia, não têm formação. Alguns começaram o curso, aí eu falo a partir das meninas, né? Tanto a Priscila Alcântara quanto a Maju, elas começaram um curso de graduação, mas elas pararam. Por quê? Pararam porque trabalhar para as redes sociais, né? Ser uma influenciadora digital talvez valesse mais a pena, né? Do que ter uma formação. A linguagem delas, desses jovens, né, é uma linguagem descontraída, coloquial, de fácil acesso, né? Então, os vídeos que elas publicam são vídeos, assim, que tem erros de gravação, que tem uma certa intimidade com o público, né? Fala como se você estivesse conversando com seu colega aqui no sofá, uma conversa informal, expõe desafios, expõe, inclusive, problemas, questões pessoais, né? E aí também faz a demonstração de produtos por meio dos seus vídeos, que geralmente são curtos e com periodicidade, né? Porque isso garante a assiduidade dos seus seguidores. Então, elas têm uma assiduidade em colocar vídeos, em gravar vídeos sobre diversos assuntos, justamente para não perder, né, esse contato, né, com o seu público. Pode passar. Muito bem. Então, esses novos ídolos, eles valorizam o quê? Eles valorizam a conectividade, o pertencimento à comunidade, a criação de conteúdos e redefinem o conceito de cultura, especialmente o que se entende por entretenimento. Então, hoje, o objetivo não é somente consumir conteúdo, né? Mas interagir, opinar, dizer se agrada ou não, e essa relação mais próxima, né, do público com esses influenciadores digitais, ela tem uma relevância grande, e eu percebi isso claramente quando uma das youtubers, no caso a Major Trindade, ela mudou a postura dela com relação a vídeos que ela fez por conta de críticas que ela recebia. Então, as pessoas opinam, dizem, criticam, e isso, de certa forma, tem um peso para elas, né? Posso exemplificar melhor? Por exemplo, ela tinha vídeos, né? A Major Trindade tinha vídeos falando sobre fé, falando sobre espiritualidade, e como ela não é uma teóloga, né? Como nenhuma delas como não é uma teóloga, então as pessoas às vezes criticavam, dizendo que ela falava muita bobagem, coisa e tal. Para não sofrer essas críticas, ela acabou tirando os vídeos todos. E eu mandei mensagem, eu tentei contato, né? Mas não consegui nenhum acesso. Ela disse que, infelizmente, não ia mais disponibilizar esses vídeos, e ficou dito pelo não dito, né? Então, o fator emocional, ele é importantíssimo para gerar valor no relacionamento entre consumidor e marca.
Ah, entendi. E essa relação que nasceu entre produtor e conteúdo e público é agora uma via de mão dupla, né? E o cenário é propício para que o conceito influenciador digital se difundisse. Então, a questão de consumidor e marca, ela tem esse peso, né? Essa importância, e especialmente essa importância nesse fator emocional, né? Essa relação que se faz hoje. Pode mudar, Jefferson. Bom, aí eu peguei aqui alguns, isso não é objeto da minha tese, mas é para pensar um pouquinho, né, sobre os influenciadores digitais. Influenciador digital da fé, agora falando especificamente da fé. Quem são eles, né? São vários, na verdade. Um deles, que, né, conhecido, bastante conhecido, é o padre Fábio de Mello. Pode passar. Tem o pastor David Leonardo, tem a monja Cohen, o pastor Antônio Júnior, que tem 6,8 milhões de seguidores no YouTube. Pode passar. Muito bem. Então, assim, esses são alguns de tantos, de muitos, né, influenciadores digitais da fé que nós temos acesso hoje. E aí, são várias as religiões. Tem pastores, tem guru, tem padre, tem muito. Esses são os influenciadores, mas que são, no caso, pessoas que têm uma formação. Nós temos os influenciadores digitais da fé que não têm formação, né? Então, esses influenciadores da fé, eles têm milhões de seguidores no YouTube. Mas não necessariamente esses que têm, digamos assim, uma bagagem teológica se consideram influenciadores digitais. E essa difusão da religião, levar a mensagem a qualquer pessoa do mundo rapidamente. É isso que digamos, seja o momento, né? O momento atual, não só por conta da pandemia, mas isso eu creio que tenha facilitado um pouco, né? De levar essa difusão da religião para qualquer pessoa do mundo de forma muito mais ágil, né? Pode passar. Então, aqui diz assim, ó, o que eles dizem sobre ser um influenciador digital da fé e sobre o sucesso nas redes, né? Essa fala são justamente desses influenciadores digitais que eu trouxe agora para vocês, né? Então, o pastor Dave, ele não é pastor, tá? Embora ele tenha feito o curso de teologia. Na verdade, ele fez também um curso de direito. Ele disse o seguinte: ele diz que ele é mais um evangelista. Mas como eu uso a ferramenta digital, a gente acaba sendo chamado de influenciador. Mas me sinto mais um evangelizador, diz ele. Então, ele é da Assembleia de Deus, e se você pergunta, né, aqui tá um pouco ruim para ler, a pergunta é se ele se considera um influenciador digital. Ele diz que não, ele diz que é um evangelizador, porque ele leva a palavra, ele contextualiza isso com o texto bíblico, para corroborar aquilo que ele fala, dá autoridade à sua fala, né? E o pastor Antônio Júnior diz que o sucesso do canal está ligado a maneira como ele apresenta a Bíblia, né, aplicada aos dias atuais e sem alterar princípios e valores. O exemplo disso é um vídeo sobre a importância do isolamento social durante a pandemia, né, bem recente essa pesquisa, que aí ele mostra, né, segundo ele, né, ele cita uma passagem da Bíblia que mostra que Deus recomendou a quarentena para separar os leprosos das pessoas saudáveis, evitando a disseminação da doença. Então, a ciência descobriu uma coisa que já estava revelada a Deus. Eu achei interessantíssimo, né, essa fala dele, e na concepção dele, no entendimento dele, ele usa o texto bíblico para justamente passar os princípios e os valores, né? Ele diz que são princípios e valores da palavra, né? Pode passar. Essa primeira fala do quadrinho é do pastor Antônio Júnior, e a segunda do padre Juarez de Castro, né? O pastor Antônio Júnior diz assim, ó, perguntado se acreditava ser mais pastor ou youtuber, ele afirma que se considera as duas coisas, ele já pensa diferente. Eu influencio a vida das pessoas com a melhor ferramenta que eu tenho na mão, que é a palavra de Deus.
E aí, o padre Juarez de Castro diz o seguinte, né? Apesar do sucesso da plataforma digital, o padre Juarez, ele não se vê como um influenciador. Eu me vejo com muita clareza como padre. Não me vejo como um influenciador, é uma extensão do sacerdócio. Não dá para fingir que não tem internet. E hoje não dá para fazer um trabalho de evangelização sem usá-la. Então, esses exemplos eu trouxe porque eu achei muito relevante para a gente justamente tentar entender o que esses influenciadores pensam, o que eles são, ou como eles se dizem ser, né? Se consideram influenciadores, se consideram youtubers ou simplesmente evangelistas. Pode passar. Eu já estou terminando, tá, Rafael? Eu não sei nem se eu passei demais já. A Monja Cohen, né, que muito conhecida aqui entre nós, nas redes, né? Ela diz assim, ó, mesmo com tantos seguidores, a Monja, ela diz que não é uma influenciadora digital, ela também diz que não é. E faz o seu canal mesmo que monjas e monges, eu não tô, estimula as pessoas a despertarem a mente para a sabedoria e a compaixão, para que sejam capazes de interagir de forma assertiva e bondosa. Ela diz assim: somos seres únicos, complexos e múltiplos. Não deixo de ser mãe, avó ou bisavó para ser uma monja. Então, ela não deixa de ser monja para ser uma influenciadora. Pode passar. Bom, os 10 canais religiosos do YouTube mais acessados, então, é do pastor Antônio Júnior, do padre Fábio Marcelo Rossi, do padre Reginaldo Manzotti, do Fábio Teruel, do Frei Gilson, né, o som do Monte Oficial, o Bispo Bruno, o Ítalo Marcilli, a irmã Kelly Patrícia, do Instituto ESED, né, pode passar. O canal Fé Católica e a Congregação Cristã no Brasil. Então, eu retirei essas informações, né, da Folha, que foi divulgada no dia 21 de fevereiro de 2021. Todos esses dados constam lá. Pode passar. Pode passar, Jefferson. Muito bem. Então, aqui já finalizando, tá bom, gente? O que eu observei a partir da pesquisa, né, sobre essas influenciadoras digitais evangélicas, né? E como já foi dito, né, nenhuma das youtubers elas possuem um curso universitário. Elas afirmam ter largado os estudos por não encontrarem tempo, né, para concluí-lo com o trabalho nas mídias. Então, essa condição parece limitá-las a um discurso mais vazio e superficial. Isso foi observado por conta das análises que nós fizemos, né, a partir de vídeos, dos vídeos mais visualizados, no canal do YouTube dessas meninas. Então, a gente fez a escolha pelos vídeos mais visualizados, fizemos a transcrição desses vídeos e observamos onde estava esse discurso religioso, né, no vídeo dessas meninas. E o que elas falavam efetivamente, né? Com base em quê? Né? Na sua experiência, com base numa ideia, com base bíblica? Como é que isso funcionou? Então, como influenciadoras digitais e profissionais que precisam de seguidores, é uma prática comum que elas peçam likes em seus vídeos, solicitem o compartilhamento de conteúdos e comentários para fazer visibilidade às suas páginas. Daí necessitam ajustar os seus discursos para a garantia desse público, claro, né? Todas elas, sem exceção, antes de iniciar a sua fala, elas vão pedindo like, e assim, justamente para que os vídeos tenham certa relevância nas redes, né? Pode passar. Muito bem, então, de forma unânime, todas essas jovens pesquisadas se mostraram interessadas no casamento. Quando a gente pensa nessa questão da identidade cristã das influenciadoras digitais, especificamente no caso dessas 5 meninas, todas elas mostraram interesse no casamento, na vida em família, e alegaram que as relações sexuais devem ser reservadas ao matrimônio. Ou seja, o que importa para a mulher cristã é isso. Então, nesse sentido, né, pensando assim, as identidades e as subjetividades dessas youtubers revelam-se correntes com a pauta, né, pauta conservadora. Apesar de terem, assim, digamos, uma linguagem absolutamente coloquial e bastante jovem e diferente, né, de uma fala de um sacerdote, por exemplo, o seu jeito de se vestir, as tatuagens, digamos, o estereótipo de cristã, elas ainda guardam um discurso conservador.
essa foi a nossa análise, né, a partir da pesquisa que fizemos. E eu acho que é isso, né, Jefferson? Isso. As referências bibliográficas, né, eu citei a professora Isaaf, a professora Montana, a minha tese, e a última, acho que é isso. Eu só mesmo agradeço. Muito bem, obrigado, Pode passar o último, Jefferson? Acho que já Professor terminou. Moisés. Obrigada pela oportunidade. Professor Moisés, influenciador digital se tornou uma profissão, como professor, marceneiro ou astronauta. Tem gente que vive para influenciar outros por meio das redes sociais e tiram dessa atividade o seu sustento. Os influenciadores digitais da fé parecem não escapar dessa lógica mercantilista. Eles também têm patrocínios e movimentam muito dinheiro com suas redes. Alguns têm marcas, grifes de roupa, conteúdos pagos, sites como assinantes e etc. Não se corre o risco de o evangelho ser apenas uma mercadoria que é vendida como qualquer outra e sem nenhum controle de qualidade? Sim, com certeza, né, Rafael? Como eu estou falando aqui pela primeira vez, então, meu boa noite aí a todos e a todas que estão nos acompanhando. Agradeço também o convite e a oportunidade de estar aqui conversando e debatendo esse tema que é muito relevante. E isso que você me pergunta, eu acho que é um dos principais riscos, né, dessa onda, vamos dizer assim, de influenciadores, assim, chamados da fé. Tem um aspecto que eu acho relevante aqui de trazer, antes de entrar propriamente da mercantilização, que esse fenômeno, especialmente do ponto de vista dos influenciadores digitais da fé, ele está muito marcado pelo contexto da comunicação contemporânea, especialmente desses últimos anos, e esse fenômeno, ele marca algumas rupturas que eu acho que é importante aqui a gente levantar para o debate. Não é um fenômeno que nasce do nada, né, que cai do céu, embora sejam influenciadores da fé. Mas eu acho que tem algumas rupturas significativas nesse processo que precisam ser, digamos assim, refletidas, debatidas, não só pelo campo da comunicação, mas principalmente das ciências da religião em geral, e também pela teologia, né? Uma primeira ruptura, que eu diria, que é justamente com a ideia de autoridade. Eu acho que, especialmente no campo da comunicação da fé, essa ruptura da autoridade é o que mais se destaca, o que mais também apresenta riscos para as próprias igrejas, denominações, porque é justamente um processo em que não são mais as lideranças assim reconhecidas pelas instituições, sejam elas religiosas propriamente ditas, mas também as instituições acadêmicas do campo religioso, por exemplo, da teologia, não são mais essas lideranças que vão orientar muitas vezes o debate social e eclesial religioso, né? São essas novas autoridades, e aqui com várias aspas, obviamente, que são esses influenciadores, esses youtubers, blogueiros, instagramers, enfim, né? Então, quer dizer, aquela noção de especialistas, de peritos, né, de lideranças, de porta-vozes, né, todos esses conceitos de sacerdote, de consagrado, enfim, de bispo, né, obviamente continuam tendo o seu peso, mas não são mais, digamos assim, do ponto de vista das práticas sociais, aqueles que muitas vezes vão definir a agenda, as pautas, inclusive do próprio debate religioso. Então, essa ruptura do ponto de vista da autoridade é muito significativa, muito problemática também, né? Uma segunda ruptura que eu chamaria a atenção, que é com relação à representatividade. Porque esses youtubers, influenciadores, pensando do ponto de vista do marketing, que é onde eles nascem, digamos assim, eles se tornam representantes do público comum. Antes, as marcas, para se relacionarem com o público em geral, contratavam as grandes celebridades do cinema, jornalistas para fazer alguma crítica sobre um determinado produto, garotos propaganda ou garotas propaganda que iam fazer ali o merchandising de alguns produtos. Então, quer dizer, a relação da marca com o público passava muito também por esses mediadores que igualmente estavam distantes do público em geral. E esses influenciadores são pessoas comuns, que saem do meio do povo, digamos assim, né?
Então, eles representam muito mais os gostos, as vontades, as tendências do público em geral, ou pelo menos dos seus nichos. Então, essa também é uma ruptura que precisa ser atentada e debatida pelo campo religioso. Quer dizer, o que esse fenômeno dos influenciadores, que é um leque extremamente variado, uma gama extremamente variada, inclusive do ponto de vista da fé, mas o que esse fenômeno significa? Quer dizer, qual é a busca, portanto, de representatividade que está presente aí nesse fenômeno? E uma terceira ruptura, eu diria que é em relação, vamos chamar assim, à criatividade. Quer dizer, quem pode criar conteúdos sobre as coisas, sobre a vida? Quem pode produzir conteúdo sobre a fé? Historicamente, a gente sabe que os produtores, digamos assim, de conteúdo da fé eram muitas vezes as lideranças, pessoas assim autorizadas pela igreja. Vamos pensar do ponto de vista da Igreja Católica, da Idade Média para cá, quando os livros começaram a se disseminar, né, o imprimatur, quer dizer, a autorização para que determinada obra fosse impressa, ou então o nihil obstat, né, nada obsta, portanto, pode ser publicada. Né? Tinha, digamos assim, critérios, pessoas encarregadas de fazer essa filtragem e autorizar, portanto, que determinados conteúdos circulassem do ponto de vista da fé. Então, os produtores eram um grupo muito seleto, geralmente do clero, do campo da vida consagrada, as autoridades, né, da hierarquia. Mas esse fenômeno dos influenciadores também mostra uma ruptura desse ponto de vista da criatividade. Quer dizer, aquilo que se costuma falar no campo da comunicação, a liberação do polo emissor. Né? Quer dizer, o fenômeno digital, as redes sociais, todo esse processo que a gente está vivendo nos últimos anos, colocou nas nossas mãos o celular, os celulares, né, inteligentes, conectados, e que qualquer um, graças às plataformas sociais, às redes sociais, pode se comunicar potencialmente com o mundo inteiro. Então, essa ruptura do ponto de vista da criatividade coloca nas mãos também de pessoas comuns, do cidadão médio, do fiel médio, do católico, do evangelho, do budista médio, essa potencialidade de produzir conteúdo sobre a própria fé. Então, essas rupturas eu acho bastante significativas, mas, ao mesmo tempo, elas vão se relacionando, e aqui eu vou chegar na sua pergunta, elas vão se relacionando com um processo de profissionalização desses sujeitos médios, vamos dizer assim, né? Tanto do ponto de vista dos influenciadores do marketing, mas também do ponto de vista da fé. Um processo de profissionalização cada vez maior. A Patrícia mostrou ali alguns exemplos de influenciadores que têm milhões e milhões de seguidores. Mas mesmo aquilo que se costuma chamar de micro-influenciadores ou nano-influenciadores, que são aqueles que falam para um nicho muito pequeno, mesmo ali a gente percebe já um processo de profissionalização. Porque, enfim, as pessoas perceberam que é do interesse das várias marcas, e a gente sabe também que no campo religioso existem marcas, existe um mercado, existem produtos a serem vendidos, e, portanto, a profissionalização por parte desses sujeitos comuns rende, digamos assim, um pouco mais de entradas, um pouco mais de parcerias. Seja pela questão mais básica, né, para ser um youtuber, um influenciador de uma qualidade média, é necessário um tipo de equipamento que favoreça também um tipo de produção legal, de imagem, de luz, de som. Então, tem um pequeno investimento nesse sentido. Depois, já se percebeu que as marcas, também do mercado religioso, têm interesse com essas pessoas, justamente por causa dessa proximidade com os públicos, dessa autenticidade que, de certa forma, eles transmitem, né? Essa confiança que o público dá a eles e essa confidência que eles geram também no público, parece uma relação muito um a um, cara a cara. Então, as marcas perceberam que aí tem um campo interessante para ser buscado, e, portanto, as marcas investem também nesses sujeitos. E depois, youtubers e influenciadores que já perceberam que é uma fonte de renda também para eles, e começaram não só a produzir conteúdos para as redes sociais e favorecer, digamos assim, certas marcas e ideias e ideologias até, mas também desenvolver a sua própria marca, a marca pessoal. Então, a gente pode pegar dos influenciadores, digamos assim, gerais, né? Um Felipe Neto, Whindersson Nunes, que já são marcas próprias. O nome deles
já é uma marca, já tem produtos sendo vendidos com a marca deles, com o nome deles, e isso a gente vê também no mercado religioso, né? Figuras de grande renome que vão gerar esse tipo de interesse também por essas marcas, né? E é aí que está o problema, justamente quando se dá essa relação muito estreita entre esses influenciadores digitais da fé e os interesses comerciais, propriamente ditos, de algumas marcas, de alguns grupos de interesse que vão querer investir também nesses sujeitos. A pergunta que eu sempre faço, porque o termo influência eu não gosto muito, porque parece muito linear, é sempre alguém que influencia o outro, mas aí a gente perde de vista a complexidade da vida social, porque a influência não é uma coisa linear de alguém para o outro, mas esse alguém também está numa rede de influências, e aquele que está sendo, entre aspas, influenciado, também está numa rede de influências, em que aquele sujeito vai influenciar outros, assim como ele é influenciado por vários outros. E aqui vem a questão, os próprios influenciadores são também influenciados. Então a pergunta é essa, quem influencia esses influenciadores digitais da fé? Quem que financia? Quem que inspira o universo religioso deles? Então, quer dizer, que tipo de sagrado eles estão comunicando? Com quais interesses? Que imagem de Deus eles estão comunicando? Com quais interesses? Que imagem de igreja, de comunidade, de grupo religioso eles estão comunicando? E com quais interesses? Então, aí é que começa a entrar a problemática justamente dessa mercantilização da fé. Eu diria, trazendo um pouco aquilo que o próprio Papa Francisco vem debatendo nos últimos tempos, essa economia, essa cultura do descartável. Então, a própria fé, os elementos que constituem a religiosidade e a espiritualidade começam a entrar também nessa lógica do descartável. Seja do ponto de vista das próprias religiões, o mercado religioso, tanto é que o nome já diz, um mercado religioso, portanto, está tudo aí à disposição, eu posso escolher e montar a religião do modo como eu quiser, à la carte, mas, ao mesmo tempo, essa descartabilidade dos elementos que constituem a fé e também dos sujeitos. Quer dizer, a comunidade hoje é um conceito bastante complexo. Como que se constituem essas comunidades de fé? Muitas vezes também por trás dessa construção está essa lógica da seleção, em que eu escolho quem vai fazer parte da minha comunidade e o resto eu simplesmente descarto. No universo religioso, no universo econômico, o Papa Francisco vai dizer essa economia mata, uma economia do descartável. Mata, inclusive, seres humanos pela exploração, mata o planeta, hoje a gente está no dia da Terra, mata o planeta pela exploração também dos recursos naturais, e a gente pode dizer, do ponto de vista da comunicação, essa comunicação mata também. Essa comunicação pautada por interesses escusos, que vai gerar todo esse universo da desinformação, das fake news, de compra de usuários para mostrar que se tem um número de seguidores maiores do que a realidade. Então, quer dizer, todo esse aspecto da mercantilização da fé é uma traição à própria experiência da fé, porque não só no cristianismo, mas nas várias religiões, a fé é gratuita, a fé é um dom. Nenhuma das grandes lideranças religiosas do mundo pagou ou fez um sacrifício do ponto de vista material ou até humano para que Deus se revelasse. As revelações, em geral, são gratuitas, são místicas, são dom, Então, quando a religião, as fés, começam a se aproximar muito dessa lógica do mercado, da troca interesseira, a gente tem realmente uma desvirtuação, uma traição à experiência original do sagrado nas várias tradições, e muito mais no cristianismo, que é uma religião pautada pela experiência da pessoa de Jesus, que é totalmente dom, totalmente entrega, totalmente doação. Então, é uma realidade muito complexa, muito complicada e problemática também para as religiões, especialmente para as igrejas cristãs, quando essa relação vai se estreitando muito fortemente, porque no fim é isso, é uma traição. E se a gente for resgatar os evangelhos, o único momento em que Jesus foi agressivo, se deixou levar pela santa ira, foi quando ele teve que lidar com os mercadores da fé.
Então, acho que isso precisa falar ainda mais para essa realidade de hoje. Aproveitando o gancho aí, tu falavas dessas divergências, né, rupturas, e no mesmo caminho, hoje é comum ouvirmos que a internet ela é terra de ninguém, de modo geral. Ou seja, há uma diversidade e pluralidade de temas veiculados sobre os quais não se tem controle em se tratando de seu conteúdo e veracidade. São as famosas fake news que tanto vemos e ouvimos por aí. Que também são comuns no campo da fé. Nos cursos de teologia, por exemplo, notamos que muitos alunos acreditam mais no Padre Paulo Ricardo, no Bernardo Kister e em outros influenciadores que na formação acadêmica que recebem na faculdade. Quais os impactos desses influenciadores na formação do povo de Deus em geral e na formação dos presbíteros? Você observa que esses influenciadores têm contribuído para uma nova identidade religiosa dos fiéis, no modo de rezar, de pertencer, de se vestir, de se posicionar diante de questões políticas, econômicas e sociais? Como lidar com isso? Eu sei que é muita coisa, mas é porque o tema é tão interessante e vão surgindo dúvidas. Pensar toda essa realidade, né, que a gente está vivendo. Sim, não, é uma excelente pergunta, né, Rafael? Pena realmente que o tempo é curto aqui. Mas eu acho que, de novo, a gente precisa aqui trazer a complexidade do fenômeno, né? A presença, trazendo aqui para o campo cristão católico, né, como você fez na pergunta, a presença da igreja nas redes sociais, na internet, ou nas várias formas de cultura, de comunicação, é fundamental para estabelecer o diálogo, senão nós nos encastelamos, nós nos entrincheiramos e a gente se transforma em museu. Uma igreja que não sabe dialogar com a cultura envelhece, vira qualquer outra coisa, perde o sentido de ser. Então, acho que aqui a gente tem que resgatar, em primeiro lugar, isso, a importância da presença das lideranças religiosas, das lideranças cristãs, e também de leigos, pessoas comuns, né? Na minha pesquisa, eu até chamo esses sujeitos de leigos amadores, porque a grande parte dessas pessoas que fazem a comunicação da fé na internet são leigos, quer dizer, não clérigos, né? Que não fazem parte da hierarquia, e são amadores não no sentido de que eles não possuam um aspecto de profissionalismo naquilo que fazem, né? Mas porque eles fazem isso por amor, nem tanto por profissão. Embora, como eu disse, nos últimos tempos a coisa vem mudando. Mas tem esse aspecto amador, uma linguagem mais natural, uma linguagem mais despojada, uma presença mais próxima dos seus públicos. Então isso é muito importante, porque favorece esse diálogo justamente da igreja com a sociedade em geral, com tudo aquilo que tem também de negativo, né? E entrando especificamente nessa questão da má influência, digamos assim, eu acho que a gente pode trabalhar também aqui com vários pontos de vista, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco nessa ideia da influência, porque, como eu disse, me parece uma visão muito linear dos processos. Se a gente perguntar na internet quem são os influenciadores, a gente sabe, vai descobrir ali vários até que se auto-atribuem esse termo, né? Agora, se eu perguntar aqui para vocês, né, que estão nos acompanhando, quem se reconhece como um influenciável, ou quem se reconhece como um influenciado, talvez o número vai diminuir bastante. Porque, claro, se sentir influenciado por alguém nos diminui. Não é algo interessante ser influenciado por alguém. Todos nós buscamos, de certa forma, liberdade, autonomia nos processos. Isso também vale para a experiência religiosa. Eu acho que, né, como se costuma dizer, a iniciação à vida cristã, que na realidade nunca termina, é um caminho de maturidade na fé, de autonomia até, eu diria, com tudo aquilo que não interessa, buscar o essencial da fé, buscar a liberdade também que vem da própria experiência religiosa, mas que também passa pelo aspecto humano, né? Então, mesmo diante desses
influenciadores que você cita aí do ponto de vista da religião, eu perguntaria isso, né? Efetivamente, qual o poder que eles têm do ponto de vista macro da igreja? Obviamente que eles têm um impacto no seu nicho, mas se pensar no catolicismo, na complexidade que é o catolicismo, nos vários catolicismos que estão presentes no país, eu perguntaria, qual é realmente a influência desses dois que você citou? Né? Efetivamente, a Igreja Católica no Brasil é influenciada por esses dois ou são setores particulares? Né? E, sem dúvida, nesses setores particulares, eu imagino que eles tenham uma grande influência. Né? Mas, no geral, me parece que a Igreja vai caminhando também por outros caminhos, até pela sua complexidade, pela sua diversidade. Um outro aspecto, só para problematizar, depois eu entro mais também nos desafios, é aquilo que eu chamaria até de uma influência reversa. Ok, se a gente vai dizer eles têm influência, eu diria, assim como eles têm influência nos seus públicos que consomem e se alimentam daquilo que eles comunicam, eu diria, talvez eles tenham até mais uma influência reversa. Quer dizer, pessoas que só de ouvir o nome já sentem ojeriza, já vão buscar qualquer outro tipo de linguagem, de experiência de fé, porque aquilo não representa a experiência religiosa que eles buscam. Então, quer dizer, simplesmente de ouvir um trecho de fala desse tipo de influenciador, de assistir um trecho de vídeo, desperta o contrário daquilo que eles estão efetivamente comunicando, né? Ou reforça até convicções contrárias àquilo que eles desejam. Eu acho que essa complexidade do processo da comunicação é muito importante da gente pensar hoje. Porque senão a gente cai naquele modelo de comunicação dos anos 40, quer dizer, que o emissor tem um poder total sobre o receptor. E a gente sabe que, no fundo, não é assim, né? Agora, nesse campo dos maus influenciadores, então, da fé, eu acho que isso já vem sendo, felizmente, bem trabalhado nos últimos tempos. O Papa Francisco tem trazido isso para o debate, inclusive em documentos da Igreja, né? Nos dois últimos principais documentos, tem uma exortação apostólica sobre a santidade, e na última encíclica dele, sobre a fraternidade, ele fala das redes de violência verbal entre cristãos, né? E a prática de difamação e calúnia entre católicos. Então, quer dizer, isso está bem presente na própria reflexão da Igreja, né? Tem um outro autor também que eu gosto muito, que é o Massimo Fadioli, um italiano que trabalha nos Estados Unidos. Ele fala também da ideia de cibermilícias católicas, né? Quer dizer, esses grupos que praticam uma anti-evangelização, né? Enfim, todas essas realidades, eu acho que tem que nos atentar para o aspecto também do ódio intracatólico, vamos dizer assim, o intrarreligioso, pelo menos, do ponto de vista mais geral, né? Que é um pouco a experiência que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Por trás das práticas de fake news, tem, no fundo, um ódio, um ressentimento, um rancor, que a gente percebe muito na esfera política, mas a gente começa a sentir também na esfera religiosa, né? Esses ressentimentos, rancores e ódios que começam a surgir entre irmãos e irmãs da fé, né? E aqui a gente não pode negar o papel da rede digital, né? Quer dizer, o próprio Umberto Eco, né, o grande Umberto Eco, ele falava já em 2015, num discurso que ele fez lá na Itália, da legião de imbecis que a internet trouxe à tona. Quando ele falou isso em 2015, ele sofreu muitas críticas, porque ele dizia, nossa, esse é um ponto de vista muito superior, dizer que os outros são os imbecis. Mas eu acho que a história foi dando razão para ele. Porque o que ele chamava de imbecis? Ele dizia aquela pessoa que está lá no bar tomando um copo de vinho e está falando de tudo como se fosse o dono da verdade, né? E mesmo no bar, alguns já diziam, olha, fica quieto, cala a boca, porque isso que você está falando é pura bobagem. Esses são os imbecis. E o que o Umberto Eco queria dizer é, as redes sociais trouxeram à tona esse sujeito do bar, aquilo que a gente chama no Brasil do tiozão e da tiazona do WhatsApp, né? Que já não estão mais no bar, estão nas redes sociais falando de tudo e de todos como se fossem donos da verdade. Muitas vezes embebidos por ódios, por ressentimentos, por rancores. E o que a rede favorece? Uma interconexão entre esses vários odiadores, entre esses vários ódios, trazendo ainda por cima um grande alcance, as redes sociais não têm fronteiras, e uma velocidade surpreendente, para que aquele ódiozinho que o rapaz do bar
disse lá naquela conversa chegasse na grande sociedade, ia levar um certo tempo, né? Pelas conversas, pelos, sei lá, se ia sair no jornal ou não. Nas redes sociais, basta ter um celular, um computador, eu jogo isso na rede e posso ter um alcance gigantesco. Então, aí é que estão os riscos, né? Essas práticas que eu costumo chamar de excomunicação. Quer dizer, a própria igreja, né, as igrejas cristãs conhecem a ideia de excomunhão, quando alguém se auto-excomunga da fé, ou quando as próprias igrejas excomungam alguém da fé. E hoje a gente tem isso disseminado nas redes, essas práticas de excomunicação, em que determinadas pessoas se sentem donas daquela fé, donas daquela experiência religiosa, e saem chamando qualquer outro de herege, excomungando outras pessoas dessa experiência religiosa. Quer dizer, é uma comunicação que comunica que outra comunicação deve cessar. Né? Alguém que se sente dono da comunicação religiosa e, portanto, juiz árbitro para decidir o que pode e o que não pode. Eu diria, esse tipo de prática, no fundo, de excomunicação, é uma auto-excomunicação, porque é uma prática totalmente desvirtuada em comparação àquilo que deveria ser a verdadeira comunicação religiosa cristã, que é a construção de comunhão, de laços, de pontes, né, de fraternidade. Então, quer dizer, quando esse tipo de influenciador pratica esses gestos de excomunicação, automaticamente eles estão se auto-excomungando da sua fé, porque as religiões, em geral, defendem outro tipo de relação entre as pessoas, né? Interessante. Muita coisa, né? Bem complexa a realidade, infelizmente tem esse processo de excomunicação, mas aproveitando um pouquinho ainda do nosso tempo, eu quero perguntar à professora Patrícia se as influenciadoras evangélicas estão criando um novo jeito de ser evangélica, porque no lado católico a gente já nota que isso é uma realidade, não é? Oi, Rafael, quero pedir desculpas, porque o meu áudio, infelizmente, está bem ruim, eu ouço vocês com um certo delay, então parece uma comunicação cheia de ruídos, né? Mas vamos lá. Bom, com relação às influenciadoras evangélicas estudadas na minha tese, eu percebi, sim, que elas criam um jeito de se expressar, apesar que é o seguinte, elas não falam especificamente porque já foram muito criticadas, porque o público, a gente não pode dizer simplesmente, me parece que, deixa eu ver, tem uma colega aqui que fez uma pergunta bem interessante, foi a Elisa, né? A Elisa perguntou assim, que eu relatei de alguns casos de influenciadoras que não têm formação teológica, na verdade, nenhuma dessas meninas tem formação teológica, né? Em que medida isso pode contribuir para uma compreensão equivocada da fé e da religião? E eu fiquei refletindo sobre isso, eu fiquei refletindo sobre o que a Elisa perguntou, e é o seguinte, elas não têm essa liberdade toda, sabe, Elisa, para dizer o que quer ao bel prazer. Uma das influenciadoras, a Priscila Alcântara, quando ela fez um vídeo, que foi um dos vídeos, assim, que teve mais de 2 milhões de visualizações, a pergunta é, quem é esse Jesus? E aí, no vídeo, ela já começa assim, olha, o que eu vou falar é a minha opinião. Ou seja, você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Então, ela inicia dessa forma, deixando claro que o que ela tem para falar sobre Jesus diz respeito à experiência que ela vive com ele, inclusive, né? E ela fala sobre isso. Então, nesse posicionamento, nessa condição, ela evita, ou pelo menos tenta evitar, que as pessoas agridam, como bem colocou, né? O professor Moisés aí falando sobre essas questões do ódio que as redes sociais têm gerado quando você não compartilha da mesma opinião e assim, tudo muito pulsante. E eu percebi pelos comentários, esse foi o caso da Priscila. No caso da Maju Trindade, ela, no início, falava muito sobre a fé dela, falou sobre a conversão, porque era uma menina que é filha de pais separados, uma menina que se envolveu com as drogas, uma menina que fez sexo antes do casamento,
uma menina que, na verdade, ela teve relações sexuais antes do casamento e o namorado escreveu um livro e colocou isso no livro. Então, virou assim, digamos que causou um furor, né? E aí o livro foi retirado das livrarias, enfim, foi uma confusão danada. E ela precisou vir a público explicar o que é que tinha acontecido, afinal de contas, né? E aí ela conta sobre a conversão dela, de tudo que foi transformado na vida dela a partir disso. Então, Elisa, eu penso o seguinte, que nem tudo que elas falam é levado, justamente influencia as pessoas, porque as pessoas também fazem muitas críticas. Vamos pensar nessa questão de comportamento. Com relação ao comportamento, pensando no público que elas ao qual elas se reportam, são pessoas jovens, né? Então, os jovens têm um jeito diferente de se colocar, eles gostam de ter uma fala diferenciada, de ter um relacionamento mais espiritualizado na concepção deles, né, daquilo que é espiritualizado com Deus. Então, Jesus é meu amigo, Jesus é o cara, saindo, sabe, um pouco dessa concepção de coisa séria. Então, o pastor é sério, o padre é sério, a igreja, a gente tem que se comportar ali de forma muito... tem que ter um comportamento recatado. Nas redes sociais não é assim, elas são livres para mostrarem, ou pelo menos, né, tentarem mostrar o que são. Então, essa familiaridade, esse linguajar, assim, livre, cativa as pessoas, mas não necessariamente tudo que elas dizem pode ser levado como regra, né? Quando a gente pensa, no caso da Maju, que ela tirou todos os vídeos que ela falava sobre espiritualidade e fé, só deixou o vídeo da conversão dela, tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato dela ser criticada justamente por não ser teóloga. Então, eles diziam assim, você está falando com base em quê? Você nem é teóloga, você não pode falar da Bíblia. E aí as outras youtubers, porque é interessante que elas começam a fazer os mesmos vídeos, por exemplo, uma fala sobre casamento, uma semana a outra está falando também, tudo muito igual, sabe? Falta ali uma boa criatividade, mas é o que chama atenção, né? Então elas vão seguindo aí o ritmo, né? Daquilo que é solicitado. Então, algumas meninas, por exemplo, a Farquille e a Fabiola Mello, elas não sofrem muitas críticas, mas isso tem um motivo. O motivo é justamente, e aí sim, elas têm digamos, né, uma postura, um vocabulário, até mesmo um estereótipo de meninas evangélicas mesmo, né? E as críticas, elas não sofrem por quê? Porque elas falam mais do que as pessoas querem ouvir, se comportam da maneira como as pessoas querem ouvir, e não são criticadas por isso. Exemplo, o movimento Eu Resolvi Esperar, com relação ao sexo antes do casamento, né? Então, elas, nesse caso, elas são unânimes em afirmar que que o sexo não pode acontecer, e se já aconteceu, há um certo arrependimento com relação a isso. Quando elas dizem dessa forma, como elas falam assim, a fala delas é corroborada pelas pessoas que são cristãs, né? Pelas meninas, enfim, que são evangélicas e que compreendem isso como certo. Então, eu não diria que as pessoas deixam influenciar dessa forma, sabe? Que nem o professor até Moisés comentou sobre você ser influenciador, se considerar um influenciador. E o influenciado, ele diz, eu sou influenciado? Não necessariamente, e não com tudo também, né? Às vezes você é influenciado, por exemplo, no caso delas, para... sei lá, num jeito diferente de falar, ou num jeito de se vestir, ou de pintar o cabelo, seja como for, ou ir, por exemplo, como fez a Priscila Mello e a Lollapalooza, e aí ela foi muito criticada pelas pessoas, como assim uma menina evangélica vai a um evento que não é cristão, e aí ela explica, e aí ela fala que ela tem um propósito, e que a música, esse dom que Deus deu para ela, a permite estar nesses lugares justamente para falar da palavra. Então, é um jogo mesmo, sabe? E eu percebo, assim, que isso está mudando demais, né? Muda o tempo todo e elas vão percebendo o ambiente para saber como se posicionar, né? Daqui para o que elas estão falando, que tem mais, está sendo aceito, mais bem aceito ou não.
e vai seguindo, né? Acho que é isso, Rafael. Tem uma pergunta para o professor Moisés. Tem uma pergunta para o professor Moisés, que é da Elisa. Moisés, recentemente se assinou discussão sobre os algoritmos nas redes sociais. Quando o assunto é fé, como isso influencia na polarização e na manipulação dos discursos em função de interesses? Eu acredito que, não só na fé, né, mas eu acredito que tudo aquilo que a gente faz e consome nas redes sociais sofre, de algum modo, esse tipo de ingerência, né, por parte desses algoritmos. No fundo, é aquilo que faz funcionar a maquininha, o motor dessas redes sociais, né? Os algoritmos, na realidade, eles têm uma função de organização, porque cada um de nós tem ali milhares de amigos ou de contatos, né, de conexões em cada uma dessas redes sociais, e se a gente fosse receber efetivamente tudo aquilo que cada um desses outros usuários postam por dia, as nossas redes sociais seriam insuportáveis, a gente não daria conta, é uma informação absurda, a quantidade de dados que são produzidos diariamente. O que o algoritmo tenta fazer, no sentido positivo, é organizar um pouco isso a partir dos nossos gostos pessoais. Então, claro, a gente vai ter, às vezes, contatos e conexões com pessoas que a gente viu uma vez na vida, nunca mais viu, e que os nossos gostos e temáticas e questões em jogo nas redes são as mais díspares possíveis. O que o algoritmo tenta fazer é que a gente consuma aquilo que tem mais a ver conosco a partir do momento que esses próprios algoritmos e os sistemas dessas redes sociais, eles também estão ali calculando a todo momento tudo que nós fazemos nessas redes, curtidas, comentários, visualizações. Então, a partir dessa quantidade gigantesca de dados que a gente entrega nas mãos dessas empresas a todo instante, esses sistemas conseguem ir cruzando esses dados e nos oferecer, nos devolver uma informação mais próxima do nosso perfil. Um perfil questionável, porque é um perfil que o sistema acha que nós temos. Talvez não seja efetivamente o nosso perfil ou aquilo que nós gostaríamos de receber. Mas ao perceber esse tipo de processo, de novo a gente entra aí na questão do mercado, porque as empresas perceberam que esse tipo de direcionamento e esse tipo de perfilização, quer dizer, a construção e o uso desse tipo de perfis, podia render mais lucro para essas marcas, né? Então, a gente sabe que esses algoritmos também respondem muito aos interesses do mercado. Tanto é que, às vezes, né, já virou piada entre nós, quando a gente conversa alguma coisa com um amigo ou busca alguma coisa aleatória no Google, já começa a aparecer propagandas e publicidades nas nossas redes sociais. Sem contar outros tipos de processos em que esse cruzamento de dados que o algoritmo faz nos traz esse tipo de retorno. Isso está muito ligado também com a questão ideológica, não necessariamente só marcas e produtos comerciais, vamos dizer assim, mas também com o aspecto ideológico, né? Já tem vários estudos, até documentários que estão circulando das eleições nos Estados Unidos com a vitória do Trump e das eleições aqui no Brasil com a vitória do atual presidente. O que nós temos nesse processo? O uso dessa máquina, desses motores, desses algoritmos, para direcionar a campanha política. Então, quer dizer, o aspecto ideológico se apropriando também desses algoritmos para incutir em determinados grupos, em determinadas parcelas da população, um imaginário, uma comunicação, um ideário político sobre esses sujeitos, esses partidos, né? Não só esses, obviamente, outros também, mas particularmente esses, porque foram os que ganharam a eleição. Então, isso vai afetar, obviamente, o aspecto religioso também, vamos chamar assim a ideologia religiosa. Se a gente for pegar essas redes sociais, claro que esses grandes nomes da fé vão aparecer mais, vão ter mais visualizações. Inclusive, quem vai nas páginas dessas lideranças, desses grandes nomes aí do âmbito religioso, para criticar, para xingar, para negativar, está alimentando também a própria fama dentro da rede desses sujeitos, né?
Aqui no YouTube, por exemplo, a negativação de um vídeo muitas vezes leva o algoritmo a entender que esse vídeo tem algum tipo de relevância no debate social e político ou religioso, e, portanto, ele vai continuar sendo mais visualizado. Então, tem todo um jogo aí, tem toda uma caixa preta desses algoritmos que vão tornando esse tipo de processos cada vez mais obscuros, cada vez mais enigmáticos. Afinal, de novo, né, quem que organiza, quem que produz, quem que gerencia esses algoritmos? E a partir de que critérios? Né? Quais são os critérios que vão levar o Moisés, a Patrícia, o Rafael a receber esse tipo de conteúdo e não outros? Então, aqui, trazendo também para a reflexão que é do campo religioso, tem um pesquisador italiano, que é frei religioso, consagrado, franciscano, que se chama Paulo Benanti, e ele tem uma obra já considerável sobre a ideia de algorética, ou seja, a ética em tempos de algoritmos, porque a ideia é justamente essa. Os produtores, os designers, os engenheiros desse tipo de sistema precisam pensar, pelo menos, as consequências éticas desses comandos e dessas configurações desse tipo de algoritmo. Porque esses algoritmos vão afetar o jogo democrático, vão afetar a saúde das pessoas em tempos de pandemia, vão afetar o crescimento das crianças e dos adolescentes que vão receber determinados conteúdos e não outros, e vão afetar também a prática religiosa. Portanto, a importância de pensar também do ponto de vista ético esses algoritmos. Porque, de novo, eles não caem do céu, eles foram planejados, eles foram pensados, eles se pautam em critérios muito claros, que nós não sabemos, mas as empresas das redes sociais sabem muito bem, e os interesses que elas têm ao gerenciar e ao criar esse tipo de critérios. Então, é um debate grande, né? Eu acho que aqui também o campo da pesquisa tem um papel fundamental, porque embora sejam caixas pretas, a partir dos resultados, dos indícios, daquilo que nós vamos pescando na prática, nós conseguimos fazer, digamos assim, uma releitura reversa e ir entendendo esses critérios e os interesses, né, os princípios que estão em jogo também nesse tipo de prática. E, por outro lado, tem todo o debate também legislativo, debate legal desse tipo de prática. Né? Porque, enfim, se a gente for pensar um Facebook, né, um Google, eles têm uma potência muito maior do que vários países do mundo. Eles têm uma população muito maior do que vários países do mundo. Eles já estão num nível supraestatal, supragovernamental, inclusive em relação aos próprios Estados Unidos, onde eles têm a sede. Então, quer dizer, esse é um debate que tem que ser feito, né, do ponto de vista legislativo, o papel do Estado também diante desse tipo de prática, desse tipo de empresa, porque isso vai afetar depois a cidadania, a vida social, né, as nossas vidas. E, portanto, também as nossas fés, as nossas práticas religiosas. Né? É um debate bastante complexo que vai afetar e já está afetando, né, todo o leque daquilo que nós somos como sociedade. Ok, obrigado, professor. Professora Patrícia, tem mais uma pergunta aqui. Do Severo Ramos. A Bíblia explanada somente por teólogos não seria uma das causas do aparecimento de jovens influencers com uma linguagem mais simples e direta? Obrigada, Severo, pela pergunta. Então, eu acho que quando a gente pensa nos jovens hoje, né, com essa facilidade das redes sociais, eles querem e estão envolvidos em várias áreas, né? Então, esse acesso, essa facilidade que eles têm com a tecnologia, muito mais do que a gente, inclusive, né? Que a gente sofre com isso. Eu vejo com relação aos alunos, né? Eles conhecem muitas plataformas, eles dão um baile, né? Dão um show, assim, de conhecimento. E a gente fica observando essa facilidade que eles têm. E aí, eu penso que isso se expande para todas as áreas da vida deles. Então, assim, quando a gente pensa hoje na forma como o discurso religioso é passado para o jovem, ou até mesmo para as pessoas, independente da idade,
para esse grupo de pessoas, eles querem o diferencial, porque eles estão numa dinâmica muito ativa, então a aula não pode ser cansativa, o discurso não pode ser cansativo, eles precisam de dinamismo, precisam se sentir integrados, né? E é claro que a gente tem algumas igrejas, por exemplo, a Igreja Bola de Neve. É uma igreja que eu já estive lá, já fui, participei, porque eu queria entender o que acontecia lá dentro. É uma igreja, assim, que ela tem digamos assim, um calor muito grande no sentido do louvor, as pessoas estão assim abertas mesmo para receber a palavra, não é uma coisa banalizada dentro da igreja. Agora você pensa, os jovens que estão ali, eles vão de bermuda, eles têm o cabelo pintado, eles são muito, tem um jeito de ser, né? Uma cultura desenvolvida por eles, né? Uma cultura bastante original até. E eu acho que essa condição dá a eles hoje essa facilidade de se comunicar e de dizer de também falar de religião, né? Também falar sobre a sua espiritualidade, e alguns se colocam nas redes sociais com essa habilidade, assim, com relação ao estudo ou não. Eu penso também que os pastores, eles entendendo isso, eles tornam o discurso também, eles facilitam esse discurso, né? Justamente para que não percam esse nicho, né? Esse grupo de pessoas, né? E aqui, a gente, por exemplo, limitar os influenciadores apenas aos estudiosos, né? Ou às pessoas formadas, já que tem pessoas que são leigas e que são competentes, né? Então, a gente podia pensar o seguinte, tudo tem a ver também com a questão do estudo, né? Tem gente que não necessariamente é formado, mas é uma pessoa que vai atrás, que pesquisa, e pesquisa, inclusive, a Bíblia, e pesquisa as questões, assim, da religião propriamente. E ela, sim, tem condição de falar, tem condição de se colocar. Agora, quem vai ouvir, aí já serão influenciadores ou não. A gente tem que lembrar que tem muita gente nas redes sociais, tem muitos youtubers, mas nem todos, ou melhor, uma quantidade bem menor, tem mais de 1 milhão de visualizações ou de inscritos no seu canal, enfim. Então, assim, muita gente quer falar, mas nem todo mundo é ouvido. E eu penso que essas pessoas que têm esse diferencial, eles trazem um diferencial não necessariamente só na sua fala, pode trazer, às vezes, numa postura, na própria imagem, né? Pensando com relação às meninas que são youtubers e que falam sobre fé. Nos últimos vídeos das meninas, eu percebi que elas tiraram um pouco essa linguagem evangeliquez, digamos assim, para falar sobre as suas experiências pessoais, que tem muito mais, são muito mais interessantes no ponto de vista delas, do que exatamente o que a Bíblia diz, o que está escrito lá como pastor, né, dando ordens às vezes, né? Então, elas falam do relacionamento que elas têm com Deus, e isso é que traz, que talvez atraia mais esse público, né? Então, eu penso que essa linguagem simples e direta da própria, né, da própria Bíblia, faz as pessoas se sentirem, sim, as pessoas não, mas assim, esse público, é sempre bom lembrar, né? Tem um público que atende, né? A quem elas atendem. Uhum. A gente ainda tem aqui uns minutinhos, muito poucos, mas acho que dá tempo de fazer uma pergunta ainda para o professor Moisés. Desde o início do pontificado de Francisco, surgiram inúmeros opositores ao seu governo. Há um grupo que o confronta, outros criticam e até o acusam de ser herege. Também pululam discursos como esses contra os bispos e outros organismos da igreja, como a CNBB. Qual o papel dos influenciadores digitais na fé nesse cenário? Veja se o senhor consegue fazer um resumo aí para a gente. Sim. Esse é o grande tema, né? A gente viveu isso também já no ano passado, mas principalmente esse ano, com toda a questão da campanha da fraternidade,
A própria encíclica do Papa sobre fraternidade gerou também esse debate, por ser um tema que não teria ligação direta com a fé, que se esperava outro tipo de temática e não essa. Então, eu acho que, de novo, nós temos aí bolsões do catolicismo que, especialmente nas redes, alimentam esse tipo de postura em relação à fé, mas que eu afirmaria que não são representativos do catolicismo ou dos catolicismos do ponto de vista geral. São bolsões que, segundo o meu ponto de vista, eles, digamos assim, estão dando o canto do cisne, né? Aquele último canto, os estertores antes do desaparecimento, porque no fundo é isso, quer dizer, o que o Papa Francisco significa também para as religiões em geral, mas principalmente para o próprio catolicismo, é uma igreja que se volta para a realidade, não uma igreja que se volta para si mesma, uma igreja que olha no retrovisor da história, não, uma igreja que está olhando para aquilo que está acontecendo hoje, preocupada com o futuro da humanidade, o futuro do planeta, até eu diria. Né? Então é uma igreja efetivamente enculturada, encarnada com a realidade, e não uma igreja preocupada com as questões da sacristia. Então, obviamente, para esse tipo de grupos que são representativos desse tipo de perspectiva, da igreja sociedade perfeita, que é uma coisa que vem, enfim, já lá do Concílio de Trento, né, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, é um pouco essa ideia, quer dizer, a igreja como fortaleza, a igreja como, justamente, sociedade perfeita, que está acima, é mais do que o restante da humanidade. E quando o Papa Francisco vem e fala da temática da fraternidade, dizendo que somos todos irmãos e todos iguais perante o mesmo Deus, é a inversão da moeda, né? Então, para esses grupos, quer dizer, é o fim de um mundo, é o fim de um universo religioso, para esses grupos que não estão minimamente abertos para rever os seus próprios conceitos, que não engolem, por exemplo, o sinal dos tempos que foi o Concílio Vaticano II, todo o debate teológico e pastoral que daí se seguiu. Então são grupos que permanecem nessa posição encastelada, nessa posição entrincheirada, mas que vão ser cada vez menos com o passar do tempo, né? Embora, como muitos já questionaram, nós tenhamos aí a formação dos seminários ainda muito pautada por esse tipo de teologia. Mas, de novo, o fenômeno dos influenciadores digitais da fé mostram que a sociedade em geral está buscando experiências religiosas que não dependam de mediadores, que possa ser uma experiência religiosa o máximo possível desintermediada para tudo aquilo que isso traz de positivo e de negativo. Mas eu acho que aqui também a gente tem que fazer essa leitura do fenômeno em si, né? É uma sociedade, é uma realidade histórica em que a autoridade religiosa já não está pautada tanto por uma chancela de cima para baixo, mas sim por algo que é construído, né, no jogo social, quer dizer, nas tensões, nas disputas, no debate público sobre isso, né? Então, eu acho que aqui o desafio, digamos assim, do ponto de vista da igreja em relação a esses influenciadores, por um lado, fomentar o surgimento de bons influenciadores, né? Quer dizer, se por um lado nós temos toda essa gama de maus influenciadores que são anti-Francisco, anti-CNBB, anti qualquer realidade eclesial, então nós precisamos fomentar nos seminários, né, nas faculdades de teologia, os bons influenciadores, né, os que tenham formação, os que tenham respaldo dentre o clero, entre as religiosas, mas entre os leigos também. Né, eu acho que esse é um desafio, quer dizer, uma igreja, uma prática pastoral que vira as costas para o ambiente digital por dizer que é por entretenimento ou coisa de jovem e adolescente, está fechando os olhos para a realidade também. Né? E, por outro lado, em relação a esses maus influenciadores, vamos dizer assim, eu acho que a própria tradição da igreja tem dois remédios, né, que passam muito pela ideia desse amadurecimento da fé. Né? Por um lado, é justamente essa consciência, essa conscientização pessoal.
Quer dizer, então, o processo formativo na catequese, né, com casais, nos grupos de jovens, né, são espaços muito importantes para a formação da fé desses sujeitos que, ao lidarem com esse tipo de influências, vão saber se defender, vão saber virar para o lado e buscar outras coisas. Né? Então, quer dizer, dar e fomentar essa autonomia no sujeito, na pessoa religiosa. Né? Então, a gente tem aí a catequese, temos vários modos de fazer isso. Então, a consciência pessoal, por um lado. E depois a consciência eclesial, eu diria. Quer dizer, quais são os espaços de debate e reflexão sobre essas questões? Aqui nós temos um, e que bom, né? São espaços em que essa consciência eclesial vai se formando, vai se fortalecendo, mas isso vale também para os seminários, para as casas religiosas, para os, né, quer dizer, para os coletivos eclesiais, para que esse debate possa ser possível. Né? A partir também dos maus exemplos, quer dizer, desconstruir também esses maus exemplos, mostrar as falhas, os calcanhares de Aquiles que estão aí presentes, trazer isso para o debate, trazer isso à tona, e mostrar a fraqueza, a pobreza, a indigência da fé que esse tipo de experiência revela. Apesar de todo o discurso retórico, da qualidade audiovisual que parece algo de grande, de relevante, de autoritário, mas que no fundo revela simplesmente a pobreza e a derrota diante da própria realidade histórica. Né? Esse tipo de discurso pautado por um passado, pautado por um ideário religioso que já passou, a história já passou, já evoluiu, estamos em outra época. Então, acho que voltando, o Papa Francisco e a própria CNBB, no período atual, nos mostram esse outro olhar, quer dizer, é preciso que a Igreja volte o seu olhar para a realidade, para o chão da história, para aquilo que acontece hoje, né? E aí vai se dar o debate público. E, portanto, nós precisamos também de bons influenciadores digitais da fé que estejam pautados e embebidos por esse tipo de visão eclesial. E nós temos, embora sejam poucos ainda, embora talvez não tenham toda a repercussão que esses outros têm, mas nós temos, né? O que é preciso é justamente fazer isso circular, fazer isso ganhar a dimensão que merece. Obrigado, professor. Bom, já aproveitando o momento, o senhor pode dar as suas considerações finais, depois a professora Patrícia também contribui, dar as suas considerações para a gente encerrar esse nosso momento. Tá ótimo. Não, por mim é agradecer a oportunidade aqui, todos os que nos acompanharam, também todo, né, o grupo de pesquisa aí que favoreceu esse nosso encontro, agradecer também a Patrícia pela oportunidade desse diálogo. Acho que é isso, né, favorecer esse tipo de momento é muito enriquecedor, né, quer dizer, mostrar que essa presença das várias igrejas responde, né, a um momento histórico em que nós estamos, tem os seus aspectos muito positivos, a sua relevância social e principalmente religiosa, né, e os seus riscos, os seus perigos, e também nesse tipo de encontro, nesse tipo de debate, a gente consegue levantar pelo menos alguns aspectos aí para ajudar também na reflexão de cada um. Né? Mas o debate continua, acho que aqui a gente, né, levanta a bola aí para que cada um depois possa continuar o jogo. Então é isso, muito obrigado e uma boa noite aí a todos e a todas. Também quero agradecer muito o convite, muito feliz e satisfeita de poder te ouvir, professor Moisés, também, e compartilhar um pouquinho da minha tese. Obrigada, Rafael, professora Solange, aos colegas aqui que ouviram, né, até agora. E aí essa é a questão, né, as pesquisas nunca terminam, na verdade, e quando a pandemia passar, a gente não precisa ainda continuar pesquisando para saber se vai haver ou não um esfriamento desse fenômeno, né? Vamos em frente para que a gente possa ter mais conversas como essa. Obrigada. Então, mais uma vez, eu quero agradecê-los, professor Moisés, professora Patrícia, por estar conosco nesse momento tão rico, tão importante, e, de fato, a reflexão, ela continua. Aqui só foi um aperitivo para que a gente continue a refletir, a pesquisar, e, com certeza, o que a gente mais adquire aqui é conhecimento e uma boa reflexão que vai nos ajudar também a pensar os caminhos da fé nesse novo mundo que veio para ficar e que cobra muito de nós, né? Essa nova realidade virtual, e nós precisamos também nos adequar a ela. Então, muito obrigado pela contribuição de vocês, por estar aqui
conosco neste momento. Agradeço também ao público que nos acompanhou nesse momento, nessa segunda live que promovemos. Pedimos que curta, que ative as inscrições, a inscrição do canal. Também temos o nosso canal, Teologia e Contemporaneidade, no YouTube. Pesquisem, ativem as notificações, porque nós ainda temos muitas lives como essas para poder partilhar com vocês. Obrigado, até breve.